Demorou, mas chegou, chegou, mas demorou. Tô falando da minha entrega para vocês aqui do episódio 3 de Falcão e Soldado Invernal, que é uma verdadeira epopeia de easter eggs, dos mais possíveis que você pode imaginar, de tudo que a gente já assistiu do universo Marvel, e tá tudo ali escancarado na nossa cara, sem contar alguns easter eggs que são, ó... Cara, vocês vão ver que alguns elementos que a gente tanto queria que começassem a fazer parte do universo cinematográfico da Marvel, agora fazem parte sim. E meus amigos, vou contar isso pra vocês detalhe por detalhe aqui nesse vídeo. Bora! Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem está chegando agora, meu nome é Alex Fury. Esse aqui é o canal Como é Bom Ser Nerd. Aqui nós falamos de quadrinhos, de séries, de cinema, dos personagens, dos super-heróis que a gente tanto gosta. Enfim, o assunto aqui é geek e a gente se joga nesse contexto. E hoje a gente está aqui para falar do episódio 3 de Falcão e o Soldado Invernal. Chegamos finalmente na metade da série, são só 6 episódios, então a partir da semana que vem a coisa já começa a esquentar muito mais do que já aconteceu nesse episódio 3 aqui. E hoje eu vou contar exatamente tudo para vocês. Mas pra gente continuar com esse trabalho que dá muito trabalho, vocês podem acreditar nisso, eu vou contar com aquela força de sempre e vocês coloquem aqui a sua inscrição. Dá um cliquezinho aqui, ativa aqui as notificações, dá uma força aí para você receber os chamados aqui do canal. Visite as nossas redes sociais, dá uma olhada lá que sempre eu coloco alguma coisa antes por lá. E você pode deixar algum comentário lá no direct, no Instagram, pra gente saber o que você está achando. E quem sabe a sua opinião pode se transformar num vídeo aqui no canal. E aproveita, dá um like aí para dar aquela força pra gente, para continuarmos a melhorar cada vez mais esse trabalho que a gente faz com carinho aqui para vocês, beleza? Então, agora nós vamos dar uma viajada para o episódio 3 de Falcão e o Soldado Invernal. E de cara a gente abre com uma propaganda, como a gente já teve alguns momentos de propaganda, de merchandising que aconteceram em WandaVision, não ficou diferente, só que aqui o foco é o CRG, o Conselho de Repatriação Global. Esse Conselho de Repatriação Global é uma espécie de conglomerado que está se mobilizando como se fosse uma grande ONU depois do blip, do estalar de Thanos, para tentar realocar as pessoas que ficaram perdidas aí durante os 5 anos quando ele deu o estalo e acabou com tudo. E quem é financiado para fazer as primeiras investidas militares dessa organização é ele, John Walker, o agente americano. Ele e o Lemar Hoskins, os dois estão nas missões e ali eles estão nesse momento no encalço da Karli Morgenthau, que roubou o soro de super soldado e está tentando de alguma forma reconstituir o que era a vida comum antes que todas as pessoas retornassem depois do blip do Hulk. E ali, essa organização é o foco, inclusive, do CRG, para eles poderem encontrar e reaver os frascos de super soldado. E é legal essa cena, porque o Lemar é o único que consegue falar em alemão, eles estão em Berlim, e ali eles estão interrogando justamente o cara que abrigou os apátridas no episódio anterior. E nessa hora, o John Walker tenta chegar colocando a sua... Sabe, quer botar banca, eu sou o Capitão América agora. E o cara, pouco se lixando, cospe na cara dele. E a gente vê uma atitude que com certeza o nosso querido e amado Steve Rogers jamais faria. Ele foi lá e deu uma carteirada no cara e disse: você sabe quem que eu sou? Bem arrogante mesmo, aquela coisa bem arrogante. E aí o cara falou: cara, eu sei quem você é, mas ó... eu tô pouco me lixando pra quem é você. E isso mexeu com o ego do John Walker. E ele, a partir dali, começou a ficar... Cara, ele já começou a ter ideias, tipo, que vão além do que tá dentro do contexto dele. Ele vai querer
de alguma forma chegar até os apátridas junto com o Lemar, só que utilizando meios escusos para isso. Então vocês se preparem que em breve a gente vai ver o John Walker agindo de uma forma assim completamente fora do que é a essência do Capitão América, que ele já começou a mostrar aqui desde o começo. E é por isso que eu digo para vocês que este cara não é digno de carregar o escudo do primeiro Vingador. Ele não condiz o que ele faz e, cara, tá na hora do Sam assumir esse escudo ou até o próprio Bucky. E falando em Bucky, estão eles lá em Berlim também, e agora eles estão com um objetivo. Como eles querem chegar aos apátridas, não sei se vocês recordam no episódio anterior, se vocês quiserem, eu vou deixar aqui nos cards o link do episódio anterior para vocês poderem assistir e ver os detalhes quando o episódio termina, justamente que dá link para esse momento em que o Bucky vai até a prisão em Berlim. E quando ele chega, no momento da visita, cara, vem o primeiro easter egg, que é de matar. O Zemo diz: saudade, ferrugem. 17. Palavras que estavam escritas no livro de ativação do módulo assassino do Soldado Invernal. Ele meio que fez isso de teste para ver se ele ainda conseguia manter o controle que ele conseguiu do Soldado Invernal quando ele ainda estava dentro do programa da Sibéria. E ali das sombras surge o Barão Zemo, que depois de tanto tempo volta em cena fazendo parte desse contexto. E é muito legal porque essas palavras elas remetem diretamente lá na Guerra Civil, cara. É muito legal a gente ver que tudo que ficou dos filmes anteriores agora se encaixa na série. O Barão Zemo, Helmut Zemo, fez essa brincadeira lembrando das palavras que constavam no livro que fazia a ativação do Soldado Invernal, do antigo assassino da Sibéria, que derrubou governos e reconstruiu muita coisa da ordem global. E ali eles se encaram, o demônio e o seu possuído, por assim dizer, e ele precisa que o Zemo seja para ele uma espécie de guia, porque como eles estão atrás do soro de super soldado, eles não sabem onde começar. Eles sabem que existe lá um mercador do poder, eles sabem que a Karli Morgenthau roubou, que eles querem saber como que ela fez isso e quais os caminhos que provavelmente o Zemo conhece para chegar. E realmente o Zemo conhece. E ali ele permite um acesso para o Soldado Invernal, ele dá um endereço para ele ir para um local onde é comum do Barão Zemo, e lá ele conversando com o Sam coloca assim: cara, como é que você vai confiar num cara desse para ajudar a gente na missão? Ele explodiu a ONU, ele matou o T'Chaka e culpou você por isso. Ele está citando eventos que são ligados diretamente à Guerra Civil, quando aconteceu aquele atentado na ONU, onde matou o rei T'Chaka, e ali, finalmente, a gente teve revelada a presença do Pantera Negra nos cinemas. Então, foi por conta disso, e de outros eventos, inclusive da Guerra de Ultron, que foi criado o Tratado de Sokovia, que faz justamente alusão ao controle dos heróis, para que a gente saiba quem que é efetivamente super poderoso e como que o governo pode controlar isso. Aliás, tanto ele quanto a própria Wanda Maximoff são grandes responsáveis pela criação do Tratado de Sokovia. Então, o Zemo, seguindo um plano que o próprio Soldado Invernal arquitetou, coloca seu plano de fuga e consegue fugir lá da prisão da Alemanha. E é aí que ele reencontra os heróis, né? O Sam e o Bucky. E o Sam ainda está muito descrente, ele não está botando fé na fala do Zemo, mas de qualquer forma o Zemo ele já deixou bem claro que para chegar no Mercador de Poder eles tinham que chegar numa pessoa, num determinado local que ele conhece e que poderia já abrir caminho para eles, uma tal de Selby. Nós vamos chegar lá, em breve a gente chega na Selby, né? E ali ele já ganha confiança, né? Você vê que o Zemo dá essa risadinha do mal dele,
Tipo, cara, já são tudo peixe meu, eu vou fazer o que eu quiser agora, a partir de agora, né? E então, o Zemo mostra quem ele é. A gente entra num galpão de carros antigos e nós vemos que o Barão Zemo, ele faz jus a esse título. Ele é barão mesmo. Ele é de uma linhagem de barões ao longo da história, barões europeus. E ele é o 13º. E legal você ver aqui essa cena, porque ele está abrindo um dos carros, né? E ele diz que esses carros são colecionados desde muito tempo, quando seus ancestrais, seu avô, tataravô, ainda seguiam a linhagem de barão. E isso foi sendo guardado pela família ao longo de todos os anos. Então tudo isso daqui é uma fortuna incalculável, assim, nível Tony Stark pra cima, cara. Pra vocês terem uma ideia do tamanho da riqueza desse homem. E aqui a gente vê uma coisa que é maravilhosa, que é quando ele encontra a clássica máscara em um dos bancos dos carros, onde ele deixou guardado alguns artefatos. O sobretudo, enfim, tudo que é característico dele, tudo que classifica ele enquanto a figura de barão está ali. E essa máscara do Barão Zemo, ela tem uma história. O Barão Helmut Zemo, ele é a 13ª linhagem de barões da família. E diferente dos outros, esse barão, ele usa essa máscara com um objetivo. Nos quadrinhos, ele sofreu um acidente com um produto químico chamado adesivo X, que derreteu a cara dele, que deixou ele completamente desfigurado, fazendo com que ele utilizasse essa máscara justamente para que não revelasse a face desfigurada dele. Aqui, na série do Falcão e Soldado Invernal, ver ele pegando essa arma, dá-se a ideia de que essa máscara é como se fosse um título de poder, de barão, de barão, dentro da hierarquia familiar dele, né? Talvez, quem sabe, a gente não pode afirmar nada, mais pra frente ele, quem sabe, sofra esse acidente e a máscara tenha que ser utilizada definitivamente. Mas acredito que eles não explorem isso na série, não. Mas muito bacana a gente ver esses pequenos pitaquinhos, esses detalhezinhos sobre a origem dele sendo apontadas aí. E aí eles vão para um avião. O Zemo é riquíssimo, eles vão de jatinho. O Sam não tá nem botando fé que ele tem essa moral toda. E de cara, claro, o Zemo, sendo um cara muito ardiloso, ele deixou guardado com ele, conseguiu pegar com ele um livrinho muito similar que o Steve Rogers tinha também, que é um livrinho de anotações, né? Que o Bucky Barnes tem também. E nesse livrinho, o Bucky nem percebeu que o Zemo pegou dele. E ali ele vê o nome Nakashima anotado lá, como o próprio Steve fazia com um livrinho dele. E Nakashima é ligado diretamente a esse evento do primeiro episódio da série do Falcão e Soldado Invernal. É quando o Soldado Invernal ainda trabalhava sob o comando das palavras do livro, e ele foi fazer um atentado numa empresa onde ele acabou matando um rapaz com o sobrenome Nakashima, que porventura é filho do Yori Nakashima, aquele velhinho japonês que o próprio Bucky salvou de uma encrenca no beco. Aliás, fazendo inclusive essa alusão do beco com aquele momento em que o Steve Rogers luta contra aquele Brutamontes na década de 50, década de 20, se eu não me engano. E ali ele é bem que duas pontas que se encontram, quase um easter egg também. E ali a gente, como eu falei para vocês, esse livro se assimila com o livro aí do Steve Rogers. E detalhe, né? Lembram que o Steve Rogers, quando ele fez aquela corrida, aquele Cooper com o Falcão no Capitólio, que ele falava à sua esquerda o tempo todo? Naquela cena, quando eles terminaram a corrida, que o Falcão estava lá exausto e o Capitão estava inteirão e tudo mais, o próprio Falcão deu uma dica musical pro Capitão e disse para ele verificar, já que você estava fazendo uma lista de coisas que você perdeu durante todos esses 70 anos congelado, eu vou deixar para você anotado aqui mais uma coisa. Anota aí, Troublemaker, que é
um disco do Marvin Gaye, e ele indicou porque assim, é uma trilha sonora de um filme e ele quis assistir o filme e ao mesmo tempo também escutar a trilha sonora, porque Marvin Gaye era o top do top. E isso faz alusão diretamente a o Capitão América e o Soldado Invernal, que isso foi falado no filme dele. E aqui um exemplar do Trouble Man, né, Troublemaker, Trouble Man, do Marvin Gaye. E legal que o Zemo, quando ele pergunta, o Falcão pergunta pro Soldado Invernal, cara, você nunca ouviu o Trouble Man do Marvin Gaye? Aí ele, eu gosto, eu só gosto de música dos anos 40. Pô, mas Marvin Gaye, cara, todo mundo gosta de Marvin Gaye. Aí o Zemo entra no meio da conversa e fala, realmente, Marvin Gaye, ele consegue, como é que ele fala? Ele consegue compilar toda a essência da cultura afro-americana em uma obra. Cara, ele deu um rolê filosófico que o Sam falou assim, pô, mas esse cara tá exagerando, mas o disco é bom mesmo. Ele não sacou nada, mas o Zemo sacou exatamente a essência da música e do negócio. E aí, nessa conversa entre eles, o Zemo coloca um ponto de vista que talvez faça você que está assistindo esse vídeo pensar, tá? Mas para você saber o que o Zemo vai dizer, não esquece de colocar a sua inscrição aqui no canal, ative o sininho, coloca aí o seu comentário e principalmente dá um like para a gente seguir adiante. Então, continuando, o que o Zemo diz nesse momento? Vejo que você conhece bem o Steve, porque o Falcão fala bastante. Pô, o Steve adorava, né? Como eles têm essa visão de que o Steve Rogers era o cara mais benevolente entre todos os Vingadores e que era um exemplo para todos, ele fazia questão de ser um fã do Steve Rogers, né? Por assim dizer, o Falcão. E aí ele diz, vejo que você conhece bem o Steve, mas percebi algo quando eu o conheci. O perigo de pessoas como ele, super soldados americanos, é que os colocamos muitas vezes em pedestais. E aí eles se tornam símbolos, ícones. E é aí que começam a se esquecer dos seus defeitos. Olha que pesado. A partir daí, cidades voam, pessoas inocentes morrem, fazendo uma alusão direta a Sokovia. Sokovia é quando o Ultron colocou todo aquele processo de flutuação, levou um pedaço de Sokovia para os céus para deixar cair no planeta e cair como se fosse um grande meteoro para acabar com todo mundo. E aí ele fala o seguinte, movimentos são formados a partir daí e guerras são travadas, obviamente. Você se lembra disso, né, Bucky? E o Bucky tá ali escutando com aquela cara de preocupado. Como um soldado enviado à Alemanha para deter um ícone louco. Ou seja, você Bucky, na época da guerra, você estava lá para enfrentar o Caveira Vermelha. Ele era o ícone louco, não só o Caveira, mas o próprio Adolf Hitler. Queremos viver em um mundo cheio de pessoas como um Caveira Vermelha? Olha que show isso aqui. Por isso que nós vamos em Madripoor, e é a partir daqui que este vídeo entra em outro patamar. Madripoor, meus amigos, a terra das possibilidades, cidade alta contra a cidade baixa, o antro de corrupção e ao mesmo tempo um dos continentes mais propícios para se negociar as coisas mais insanas possíveis. E eles vão para Madripoor e chegando lá, o Barão Zemo, ele diz o seguinte pro Falcão: Falcão, você chegando lá, você não pode ser quem você é, porque as pessoas sacam quem são os Vingadores. Então você tem que ir disfarçado de um personagem que eu vou entregar para você. Você vai de Conrad Mack, o Tigre Sorridente. Nos quadrinhos, o Tigre Sorridente é uma criatura meio felina, meio humana, que tem esse aspecto aí, como vocês estão vendo, todo sorridente. Mas na série, eles apresentaram o Tigre Sorridente dessa forma aí, como vocês estão vendo aí o Anthony Mack com essa roupa que lembra muito, como ele está dizendo aqui no trecho, que temos que consertar isso, porque eu estou parecendo um cafetão. E é de propósito, porque nas HQs, o Sam, ele é
o Snap Wilson, ele não é conhecido como Sam Wilson ainda. Ele é o Snap Wilson, um cafetão de Nova York que praticamente começou a sua carreira de herói dessa forma, galera. Vocês acreditavam nisso? Vocês sabiam disso? Que o Falcão, antes de ser Falcão, nas HQs, ele era um cafetão? Fica a dica aí pra vocês. E aí, tudo isso nos leva para dentro de Madripoor. E é legal essa chegada que a impressão, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir alguns animes da década de 90, da década de 80, mas eu gosto muito desse visual meio cyberpunk, né? Essa coisa que mistura tecnologia, essa coisa suburbana, underground. Lembra bastante o visual, se vocês percebem aí, lembra bastante o visual de Blade Runner e ao mesmo tempo lembra, pra mim, lembra Ghost in the Shell e lembra bastante Akira, que tem essa pegada bem sombria, né? E ali eles estão indo na cidade baixa, porque eles não têm ninguém que eles conheçam que more na cidade alta para poder quebrar esse galho para eles, porque eles estão em Madripoor com um único objetivo: encontrar a tal da Selby, e com essa Selby talvez eles chegarem num caminho onde eles possam encontrar a pessoa que talvez esteja fazendo aí o suco de super soldado, né? E olha só, aí começam a mexer com a cabeça da gente que é fã de quadrinhos. De cara vocês estão vendo aqui o Princess Bar. O que tem a ver esse Princess Bar? O Princess Bar é um bar escolhido por um personagem que a partir de agora é definitivo que vocês podem dizer que os mutantes fazem parte do universo Marvel nos cinemas e nas séries. Era o bar onde o Wolverine frequentava. E é muito legal a gente ver a citação, porque tem muita história de Madripoor com o Wolverine e muitas questões que podem ser amarradas aí. Então o Princess Bar de cara já aparece, né? E aí, na sequência, aparece também o Brass Monkey, que era um local também muito conhecido nas histórias em quadrinhos do próprio Capitão América, né? E é no Brass Monkey que eles vão encontrar a Selby. Chegando lá, eles encontram a Selby. Mas, Alexandre, quem é a Selby? A Selby é uma mutante dos quadrinhos, que ela fazia parte de um movimento tipo apátridas, assim, e os poderes dela, ela consegue conversar com as máquinas, ela meio que acessa a programação só com os poderes dela, ela é meio que uma USB Kinect, assim, né? E aí é bacana a gente ver que é mais um mutante que a gente vê colocado aqui na série. Não é apresentado os poderes dela, muito pelo contrário. Eu não sei o nome dessa atriz, mas ela interpreta muito, muito bem a personagem. Só que tem um detalhe: nos quadrinhos, a Selby não é mulher, ela é um homem, né? Esse rapaz negro aí que está aparecendo nos quadrinhos que eu estou mostrando para vocês. E aí, no meio da negociação, quero saber quem que é o cara que tá mexendo com o suco de super soldado e tudo mais. E toca o celular do Sam. E quem toca o celular do Sam é a irmã dele, cara. Na pior hora possível, a irmã dele chama ele no celular. E aí a Selby fala: cara, você vai atender isso agora e no viva voz, que eu quero saber quem é que tá falando com você. Porque até então, a Selby chegou lá com uma oferta de que o Soldado Invernal seria dela, se ela respondesse tudo que ela precisava responder pro Zemo. Toda a programação do Soldado Invernal ficaria à disposição dela, ela ficou feliz da vida. E outra, ela acabou conhecendo o tal do Tigre Sorridente, só que pessoalmente, que ela não conhecia ele assim ainda, né? Aliás, o cara era famoso no Madripoor. Quando eles entraram no Brass Monkey, o barman ofereceu pra ele, pro Falcão, que no caso era o Tigre Sorridente, ofereceu uma bebida. E a bebida era a base de vísceras de cobra. Cara, uma cena, assim, horrenda. Sem contar também que eles tinham que manter esse personagem, porque Madripoor é um antro de corrupção tremendo. Então todo mundo sabe de todo mundo sabe da fama do Soldado Invernal. Então se o Buck chegasse lá, muito bonzinho, aceitando tudo, ia dar merda. Então pra não dar merda, o que ele combinou com o Barão Zemo? Combinou
que ele ficasse no personagem, como ele era na programação anterior. Então na hora que o Bar vai pra cima, o Soldado Invernal arregaça todo mundo, e é uma cena maravilhosa, vale a pena vocês conferirem. E aí, claro, quando o Sam é descoberto, obviamente a confusão está instaurada e a Shelby manda matá-lo. Só que no momento que ela manda matar, uma bala perdida, ou uma bala que não era tão perdida, atinge a Shelby no peito, vindo do lado de fora. E a gente percebe que tem alguém que está ajudando o Falcão e o Soldado Invernal. E no mesmo momento que a Shelby morre, que ela morre, a cabeça de todos os três é colocada a prêmio para todos os caçadores de recompensa que são ali de Madripoor, e o SMS começa a rodar para todo mundo. E a gente descobre quem é que está protegendo eles. Exatamente, a Sharon Carter, a sobrinha da Peggy Carter, tá lá morando em Madripoor, tá foragida, até porque, não sei se vocês se recordam, foi ela que facilitou tudo para o Steve Rogers lá no aeroporto, quando foi o combate da Guerra Civil. Foi ela que ficou contra o Alexander Pierce quando aconteceu os eventos lá do Soldado Invernal, Capitão América e o Soldado Invernal. Enfim, a Sharon Carter, ela tá queimada, ela tá bem queimada, ela não pode voltar para os Estados Unidos e ela precisou sobreviver. Então, vivendo em Madripoor, ela vive na Cidade Alta. E lá na Cidade Alta que ela consegue as coisas. E é bacana que eles conseguem negociar muita coisa. E uma das coisas que o Sam deixa bem claro para ela, ele diz o seguinte: olha, você, a partir de agora, precisa ajudar a gente. E ela fala: não, você sabe a minha situação, eu não vou poder fazer isso. Então eu te prometo que eu consigo o seu perdão. Eu tenho meios para fazer isso. Aí você pode voltar para os Estados Unidos. Porque ela não via mais a família, não via mais ninguém. Ela estava numa situação completamente distante de todos. A Sharon Carter, não sei se vocês se recordam, ela chegou a ter um romance muito breve. Foi ela, inclusive, que era a guarda-costas do Steve Rogers em Capitão América e o Soldado Invernal. Muito bacana a atuação dela, inclusive, naquele momento. E aqui nós vamos adentro, depois que ela topa tudo isso. É bacana, eu deixei bem aqui no começo essa dancinha do Zemo. Ficou muito bacana. Eles vão para uma espécie de galeria de arte, porque a Sharon Carter é uma negociadora de artes e ela faz isso só com material de primeira, não é coisa falsificada não. E eles vão nessa balada que é onde eles compram as peças de arte. E é legal que nessa cena nós temos aqui o Zemo na dancinha, né? Ficou polêmica essa dancinha dele. E aqui embaixo nós temos o local onde ela finalmente conseguiu encontrar quem estava produzindo o soro de super soldado. Que até então, os únicos nomes que o Falcão e o Soldado Invernal tinham era um só, não era nem os nomes, era um. Wilfred Nagel, um cientista que estaria muito provavelmente produzindo novos frascos do soro de super soldado. E eles encontram o endereço nesse local aqui, onde estão esse estaleiro. E aí, chegando lá, eles encontram um cara trabalhando no laboratório. E eles descobrem que é o Wilfred Nagel. Esse cara, velho, vocês não têm ideia. O Wilfred Nagel, ele tem um histórico. É muito podre. É muito podre. Ele é um daqueles cientistas que pagou bem. Ele faz experiências tipo Joseph Mengele. E o que ele fez aqui não está diferente disso. Detalhe, enquanto eles estavam lá conversando com o Nagel, obviamente, a Sharon Carter aqui em cima, que vocês estão vendo na imagem, estava lá descendo o cacete nos caçadores de recompensa que estavam perseguindo o Falcão e o Soldado Invernal depois da morte da Shelby. E ali eles estão interrogando o Nigel, e o Nigel diz, ó, tinham amostras de sangue de uma cobaia americana. Esta cobaia americana, exatamente, para você que está ligado e prestando atenção na série desde o começo, vai se lembrar do vídeo que eu falei no segundo episódio. Estamos falando dele, do Isaiah Bradley, o Capitão América Negro, exatamente. O pobre coitado que sofreu das duras penas das experiências lá nos anos 30 e aconteceu tudo isso. Detalhe, né? O Nigel, ele fez experiências com amostras de sangue de uma cobaia americana.
E aí eles perguntam pro Nigel por que ninguém ficou sabendo disso, ninguém conseguiu descobrir porque tinha mais alguém fazendo experiências com o soro de super soldado. Obviamente a razão dele não ter continuado foi essa, porque o Dr. Nigel foi um dos vitimados com o estalo de Thanos e ele virou pó. Por isso que o projeto ficou parado. Só agora, depois que ele retornou, que ele conseguiu continuar. Na época, quando ele trabalhava com o soro, ele estava trabalhando para a CIA. A CIA financiava todo o projeto para ele. Estava além já das esferas governamentais que estavam além da CIA, né? E como ele sofreu o estalo do Thanos, o projeto ficou parado, ninguém teve capacidade de continuar com o soro de super soldado, e depois que ele voltou, a única pessoa que financiou o projeto do soro para ele foi o Mercador do Poder, que ainda não apareceu na série, mas em breve vai aparecer e a gente vai sentir o drama, porque além de tudo, o Mercador do Poder agora ele está no encalço da Karli Morgenthau, que ela roubou o soro. Vocês lembram no episódio que ela tá nos caminhões e ela que tá com o projeto todo lá. Então o negócio vai ficar bem quente a partir daí. Só que então, meus amigos, no meio dessa conversa reveladora, o Barão Zemo resolve matar o Wilfred Nigel. Ele mata o cientista e vocês devem se lembrar o porquê. Você lembra que ele falou, que eu falei aqui no comecinho do vídeo, na fala do Zemo? Vocês gostariam que nós vivêssemos num mundo repleto de pessoas como Caveira Vermelha? Talvez essa atitude que ele tenha tido aqui, de matar o Nigel, foi para dar um basta nessa história de super soldados e idealisticamente, por assim dizer, querer um mundo melhor. Então ele acabou matando o Nigel. E ali tudo se explode, os caçadores de recompensa atiram um míssil nas instalações do Dr. Nigel, começa a pegar fogo em tudo e o Barão Zemo se separa do grupo, e ali a gente teve um vislumbre das habilidades de combate do Barão Zemo. O cara é foda, ele é foda, mandou bem demais. E ali eles saem justamente porque conseguiram conter todos os bandidos, e a gente volta aqui para um easter egg maravilhoso que vocês vão se lembrar daquela cena em que o Sam e o Bucky estão no Fusquinha, aquele Fusquinha que o Steve Rogers arrumou lá na Alemanha para eles irem para o aeroporto combater a equipe do Homem de Ferro. E nessa cena, os dois muito emburrados, já não se davam muito bem. O Bucky, que é gigante, sentado no banco de trás, pediu pro Sam colocar o banco para frente. Ele falou não. E aí, meus amigos, por isso que eu falo, o mundo gira. E na hora que o Barão Zemo conseguiu um carro, quem sentou na frente dessa vez foi o Soldado Invernal. E o Falcão, na hora, deve ter se lembrado da bobagem que ele fez e perguntou: você não vai mesmo, né, colocar o banco pra frente? Então, obviamente, ele disse não, o Bucky. Então, os nossos heróis, lá no avião, lá no retorno, o próprio Sam está conversando com o Torres para ver se ele consegue mais pistas sobre essa questão do soro, né? E ali eles voltam no dilema do escudo. Poxa vida, a gente não pode continuar seguindo, sendo que esse escudo está nas mãos de uma pessoa que não condiz. E o próprio Sam diz o seguinte, que ele não se sente, ele fez uma grande besteira, ele assume que ele fez uma grande besteira e não ter ficado com o escudo. E, lógico, né, o Bucky endossa, realmente, você fez uma burrada. E ele falou assim, mas a melhor coisa que eu vou fazer é quando eu roubar esse escudo de volta das mãos do John Walker, eu vou pegar esse escudo, eu vou destruir. Aí o Bucky já toma a frente e fala, não, se você for fazer isso, pode deixar que eu sou o primeiro a assumir isso. Fazendo uma alusão direta aos quadrinhos, porque o Soldado Invernal já foi Capitão América, sim, já empunhou o escudo e foi muito bacana. Ou seja, vocês têm aqui na tela dois grandes candidatos a serem efetivamente Capitão América nessa série. E aí nós vamos um pouco lá para Karli Morgenthau, para a Pátrida. A Karli, ela está tá em Riga, na Letônia, né? No leste europeu,
E ela está num campo de reassentamento do CRG, né, onde é a empresa justamente que financia o novo Capitão América. E lá ela tá tipo oferecendo comida, porque tem o campo, ele é meio que largado, as pessoas estão lá entulhadas, ninguém quer saber de ninguém e tá todo mundo encostado. Só que tem um detalhe, nesse momento a gente descobre um pouco mais sobre as motivações da Karli Morgenthau. Ela tem uma mãe que estava adoentada e a busca pelo soro de super soldado era para justamente dar uma chance a ela de ter uma vida. Só que infelizmente nesse momento ela perde a sua mãe e aí a gente entende as razões da Karli. E então ela tá de olho justamente num centro de suporte, de mantimentos lá na cidade onde ela está, lá em Riga. E ela está planejando tudo, e bacana que o parceiro dela tem uma fala dele que ele diz: melhor fazer isso que eu estou fazendo com você aqui do que ser um segurança de traficante em Madripoor. Esse cara muito provavelmente deve ter algumas conexões, e a gente talvez veja isso acontecendo na série, mas até o momento ele não teve tanto destaque. Ele é só aquele cara grandão que deu um pau no Torres no primeiro episódio. E então, nesse momento, a Karli, depois à noite, num plano articulado, mirabolante, ela consegue render todos os guardas que trabalham nesse local. E, além de tudo, a gente vê um lado que é bem terrorista mesmo da Padre aqui. Ela coloca um carro-bomba ao lado do reservatório, lá dos mantimentos, consegue reter tudo que eles tinham guardado ali e coloca para explodir o carro e deixa todos os homens amarrados ali para morrerem queimados. A gente vê inclusive uma forma bem pesada, não é mostrado, mas fica subentendido que ela fez isso de propósito. E ela fala, o colega dela ainda questiona: poxa, mas por que você fez isso? Estão todos lá, não vai salvar? Ela falou: não, essas pessoas só conhecem esse tipo de coisa dessa forma. Então vamos embora, deixa eles aí. E aí a gente volta para Riga, só que fica claro que na viagem de retorno, quando eles estão lá junto com o Barão Zemo, lá no avião, o Buck e o Sam, enquanto o Sam inclusive está falando com Torres, ele recebe imediatamente uma mensagem dizendo que a mãe da Karli Morgenthau morreu em Riga. E aí o Zemo, muito empolgado com a ideia de talvez encontrar o soro de super soldado, manda o piloto do avião mudar o curso para Riga. Chegando lá, o Falcão e o Zemo vão para um local onde o Zemo inclusive é proprietário, só que o Buck fala assim: não, pode deixar, podem ir subindo que daqui a pouco eu encontro vocês. O Falcão fica meio assim, mas tudo bem, ele sabe o que ele está fazendo, ele é um soldado invernal. E então nós vemos o Buck encontrando essa esfera. Não sei se vocês estão reparando nos detalhes que estão circunscritos aí, mas isso é uma caligrafia africana. E se tem África na história, tem Wakanda. E é justamente isso que acontece. A Ayo, a segunda em comando mais poderosa das Dora Milaje, aparece na série conversando justamente com o Buck e perguntando: eu quero o Zemo, você vai me dar o Zemo? E ali a gente se questiona: poxa vida, por que ela quer o Zemo? A razão é muito simples. Foi o Zemo que fez o atentado contra a ONU, que levou à morte o rei T'Chaka e acabou colocando T'Challa no trono como o novo Pantera Negra. E assim, o Zemo foi uma figura que abalou as estruturas hierárquicas dentro de Wakanda. Então, muito provavelmente, a Ayo está aqui na série justamente para cobrar as questões que ficaram em aberto nesse processo. Galera, essa série do Falcão e do Soldado Invernal está trazendo assim grandes momentos, estou falando grandes mesmo, são grandiosos. E, poxa, a gente teve a primeira menção dos X-Men aqui nesse episódio. Então vocês imaginem o que eles vão dizer de pequenos elementos que eles vão trazer. Nós tivemos uma primeira mutante. Já tivemos uma primeira mutante dentro desse universo. Passou assim. Se você não presta atenção, passa. Então, cara,
tem muita coisa bacana pra surgir, e essa série eu acredito que ela vai trazer grandes conexões que vão arrumar muita coisa que não tinha sido ainda citada no universo Marvel, e agora vai ser. Mas antes de mais nada, eu quero saber do seu comentário sobre tudo isso que eu falei aqui, porque, cara, Falcão e Soldado Invernal tem muita história ainda. Mais 3 episódios pra gente babar aqui, beleza? É isso, turma. Deixe seu comentário, tá? E se inscreva, tá? Beleza? É isso. Um grande abraço e até mais no nosso próximo vídeo. Valeu!